ouvir o Dissonantes, de segunda a sexta-feira, sempre à 13h. 12h10. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Você está ouvindo Galeria, com Fabiana Ferraz. Cada vez mais plástico e menos água, cada vez mais casca e menos substância. O veneno apenas fortalece a praga e a nauda insensatez sem freio avança. O passado já não traz aprendizado, o futuro se tornou uma ameaça. Todo espaço está policiado e a conduta mais comum é a trapaça. A caixa de Pandora escancarada das redes liberou o ódio anônimo. O medo é a arma mais usada e a pior derrota é o desânimo. Bem-vindo ao novo mundo que vai se desintegrar na próxima. Hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui um dos nomes mais importantes, criativos e inovadores da música brasileira. Poeta, compositor, cantor, artista visual, referência para tantas gerações. Nosso convidado reinventa linguagens, desafia normas, está sempre um passo à frente do seu tempo. A Vanguarda é, sem dúvida, uma marca registrada de sua trajetória, seja revolucionando o rock nacional com os Titãs, expandindo horizontes com os tribalistas ou explorando múltiplas sonoridades e experimentações em sua carreira solo. Arnaldo Antunes ousa experimentar, mudar de direção, subverter expectativas, testar novas ideias. Sua originalidade não é apenas um estilo, mas uma busca capaz de inspirar e inquietar o público em cada novo mundo sonoro. Agora Arnaldo nos surpreende novamente com o lançamento de Novo Mundo, uma obra instigante, que poderíamos chamar de nosso admirável novo mundo musical. Assim como o livro clássico, esse disco propõe um mergulho crítico e fascinante sobre os dilemas desse tempo acelerado. É uma honra poder conversar hoje com alguém que transformou e continua transformando a paisagem musical e poética do Brasil. Arnaldo Antunes, seja bem-vindo, que prazer. Oi, Fabi, prazer meu estar aqui conversando com você, para os ouvintes do Galeria, né, aqui da Cultura. Bom, você vem de 3 shows na Comedoria do Sesc agora, né, Arnaldo? Sim, foi 3 sexta, pauleira. sábado e domingo, foi muito legal. Pauleira, todos com a casa cheia, ingressos esgotados. Como é que você tem sentido a temperatura aí do público com o Novo Mundo? Olha, foi maravilhoso, assim, foi 3 dias, esgotou muito rápido os ingressos e o público muito caloroso. A gente já tinha estreado antes no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Também foi uma recepção muito emocionante, assim, e aqui no Sesc 3 dias foi uma delícia, né? Eu adoro tocar lá na choperia e um público muito quente, já cantando as músicas novas, o que é uma coisa surpreendente, porque o disco saiu faz o quê? 1 mês e pouco, E as pessoas já sabem, cantam junto as músicas do disco novo. Então isso para mim é uma gratificação enorme. Uma banda incrível também, né? Te acompanhou nesse show e parte dela também no disco. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa turma que está com você, o Vitor, que já está há um tempo, o Betão também. Mas esse encontro com o Pupilo e também com o Kiko Dinucci. Pois é, Pupilo produziu o disco e a gente meio que escolheu, né, esses músicos para gravarmos ali, e foi uma experiência maravilhosa, porque o Pupilo é muito inventivo, muito original, assim, as soluções dos arranjos, as ideias criativas e aquilo, e junto com essa galera que são músicos incríveis, o Kiko Dinucci, que eu já admirava o trabalho dele faz tempo, o Vitor, que veio, né, no meu último disco, em parceria com ele, a última turnê, né, Lágrimas no Mar, que era voz e piano. Então, um jeito de continuar a nossa parceria, né? E o Vitor é um artista imenso, assim, que eu admiro muito. E aí o Betão Aguiar no baixo, o Betão eu já tocava há muitos anos, já gravou vários discos meus e tudo isso. E o Pupilo na bateria, nas percussões, além da produção.
E foi incrível, fluiu essa formação, o disco fluiu muito facilmente, os arranjos foram saindo na hora de gravar mesmo no estúdio, a gente foi criando os arranjos e foi rápido e fácil, sabe? Quando todo mundo muito com as ideias. Eu acho que é um disco muito original como sonoridade. De certa forma, esse sentido do Novo Mundo, além do sentido que ele tem na temática da canção, né, que fala disso, ele tem também esse sentido de renovação da sonoridade do meu trabalho, que de certa forma parece que não tem nenhum acompanhamento, assim, e sim, não tem assim levada de acorde, são cada um fazendo frases, elas vão se entrelaçando como num tecido, assim, e você percebe muito bem o que cada instrumento está fazendo. Enfim, eu acho que ficou um som muito contemporâneo, muito original, assim. E pro ao vivo, aí eu fiz um híbrido, assim, desses músicos com quem eu tô tocando pela primeira vez, com o Kiko, né, o Vitor, que, enfim, fiz o show com ele, mas não tinha, assim, ter eles dentro da banda, né, que é uma novidade também, com músicos que me acompanham já há muitos anos, como Curumim, Chico Salem e o próprio Betão, né, que daí está no disco novo, mas também já vinha tocando comigo há muitos anos. Sim. Vocês partem muito da experimentação, né, Arnaldo? Sempre, né? O seu trabalho é meio calcado nisso. Agora, nesse trabalho, houve algum episódio, referência, o sentimento que apontou para essa direção sonora que também é nova, também é um novo mundo? Eu acho que tem a entrada ali do Vitor e o Kiko, principalmente, que trazem muita, e eles têm uma sintonia entre os dois ali que dá muito certo, junto com as ideias do Pupilo e o Betão garantindo ali o peso e o swing. Eu acho que, enfim, teve várias coisas. O Kiko, por exemplo, ia tocar um violão. Não, eu vou tocar um violão preparado. Aí punha um papel nas cordas do violão e ficava um som todo diferente. Aí ele estava com a guitarra, de repente tinha uma ideia, tocava no sampler, o Vitor tinha uma outra ideia, puxava um efeito. Enfim, é uma usina mesmo. Acho que essa palavra experimentação é o que a gente gosta, não só eu como os músicos, é como o público também. Eu acho que ninguém gosta só de ficar repetindo aquilo que já sabe. Eu gosto sempre de me arriscar em novos territórios e o público também gosta de ver novidade, né? Senão fica chato para todo mundo. Falando em Novo Mundo, a gente acabou também, abrimos o programa com a música, né? Que é uma música forte, a letra é muito forte, né? Então, a caixa de Pandora escancarada, das redes liberou o ódio anônimo, o medo é a arma mais usada, e a pior derrota é o desânimo, né? Bem-vindo a um novo mundo que vai se desintegrar no próximo segundo. Bom, no disco tem várias críticas ao nosso tempo também, mas ao mesmo tempo também ele aponta caminhos. O que te surpreende, né? O que te surpreendeu, Arnaldo, ou frustrou na cultura digital e também no surgimento da inteligência artificial? Olha, eu acho que quando começou assim a internet, eu sempre fui um entusiasta dos recursos digitais, porque para mim tinha um repertório de ferramentas para a criação que era muito excitante explorar, sabe? Sim. E eu, enfim, passei a usar tanto na produção gráfica como no modo de gravar música, como, enfim, muitas coisas, facilidade softwares, de edição, né? A linguagem da colagem ficou muito mais viável, né? Sim. Com o copy-paste ali. Mas a coisa da internet, eu acho que existia uma expectativa de que aquilo abrisse um pouco um território de convívio com as diferenças, com a multiplicidade, com a comunicação entre, né, enfim, entre as várias tribos, que fosse mais democrático, mais tolerante, mais rica, né? E, como riquezas são diferenças, como eu cantava na música Miséria ali com os Titãs, né? Sim, sim. Mas o que se mostrou foi que houve um acirramento maior da intolerância, da violência, da agressividade, da formação de guetos e uma coisa muito assim, cruel mesmo. E isso tudo impulsionado pelos algoritmos, junto com a ascensão da extrema-direita no mundo, usando essa ferramenta de um jeito muito eficaz, né, muitas vezes.
e que, de certa forma, caminha para um suicídio coletivo à humanidade dentro de uma crise ambiental sem precedentes, de uma economia global cada vez mais predatória, de umas guerras acontecendo. Enfim, é um mundo difícil de se assistir. E muitas vezes com a inversão da própria linguagem, né? Você vê, por exemplo, Bolsonaro falando de liberdade de expressão, de democracia, então invertendo o sentido das próprias palavras, quer dizer, impossibilitando a capacidade de diálogo, porque de repente nada faz mais sentido, não tem conexão linguística para se dialogar num mundo assim. Então, não é só Bolsonaro, é Trump, é Orbán, enfim, é um mundo, são pessoas, enfim, que comentam, né, nos posts e agressões gratuitas, muitas vezes. Enfim, essa canção é um pouco coisas que eu fui anotando, quase como uma crônica do nosso tempo, né, com uma certa indignação, com uma certa, enfim, acidez crítica, né? E aí acabei reunindo essas coisas, fiz essa canção, mas eu acho que é uma tomada de consciência necessária para que a gente também pense em como reagir a esse mundo, como resistir nesse mundo, como cultivar, né, outros valores. E o disco, de certa forma, acaba dando respostas a isso no seu lado mais solar, mais amoroso, como em canções como 1º de Janeiro, como Acordarei, como Pra Brincar, enfim, como Pra Não Falar Mal, né? Você tem 4 filhos, né? Você é pai de 4, né? Sim, bastante, e tem um enteado também. Bastante filho, então você tem 5 aí, né? Sob as suas asas. Me diz, esse novo mundo te preocupa, pensando na família, pensando neles, nos filhos, netos, enfim, os descendentes aí que virão? Sim, preocupa, porque vai sobrar para as novas gerações uma conta muito pesada de quem não está pensando no futuro. Na hora que você pega uma negacionismo de uma crise ambiental cientificamente comprovada milhares de vezes há muitos anos, isso e vai piorando porque ainda existe uma inconsciência, né, cultivada e alimentada por fake news e tudo isso. Essa conta vai sobrar na mão das novas gerações, então é claro que a gente se preocupa e teme, né, as consequências, como vai ser esse mundo, o que vai dar acontecer? Isso aí. Mas é claro, eu sou um otimista incorrigível também, eu tenho esperança de que... Dá uma sensação que o apocalipse está perto. As coisas vão dar. Né? Quando eu vejo, né, os jovens de hoje tem muita coisa legal também, sabe? Sim. Tem um lado muito legal, o jeito como os relacionamentos, como, enfim... Né? Os filhos já não estão tão nas asas como você falou, porque estão todos adultos, né? Sim. Mas a gente, enfim, se relaciona e admira, mas também se preocupa, é natural. Bom, logo depois de Novo Mundo, que é essa... para situar a gente... Vem a música, o amor é a droga mais forte, mas eu já vou dar umas puladas, porque a gente não vai conseguir ir para o faixa a faixa, então eu já vou pular para o Body Corpo. E o David Byrne é um artista também que, como você, sempre esteve na vanguarda, né? E é muito interessante que eu assisti um show dele no Lollapalooza, eu não me lembro o nome da turnê. Bom, enfim, era um show que eu nunca vi nada daquilo no palco, assim, uma performance incrível, todo mundo dançando no palco. Era o American Utopia. American Utopia, né? E eu fiquei muito impactada com aquele show. A banda super mesmo. Protagonista, fazendo uma coreografia junto com ele. Eu lembro que foi um show que eu assisti à tarde, então eu falei, gente, que presente que foi assistir o David Byrne. E ele é um cara muito interessado já há muito tempo na música brasileira, né? Sim. Tom Zé, já gravou com o Tom Zé, com a Marisa, Caetano. Como é que rolou essa colaboração Body Corpo com o David Byrne? Pois é, eu sempre fui fã, assim, sempre admirei, tive muita admiração e afinidade também. Vocês se conhecem? Pelo Byrne. A gente já tinha se encontrado algumas vezes, ele já tinha escrito um prefácio de uma edição que saiu na Espanha de meus poemas traduzidos, aí na época o tradutor pediu para ele um texto, ele tinha feito, na época
me comuniquei com ele por e-mail, agradeci, fez um texto super legal. E já nos encontramos algumas vezes. Ele foi assistir o meu show com o Vitor o ano passado em Nova York. Foi passado, enfim. O último show que eu fiz do Lágrimas no Mar, ele foi assistir, eu já tinha encontrado algumas vezes, a gente se conhecia, mas sempre muito rapidamente, nunca tínhamos trabalhado juntos e tal. E aí eu fiz o convite para fazer uma colaboração com ele, e ele foi muito receptivo. Ele realmente tem um laço, né, com a música brasileira, e já conhecia o meu trabalho, tudo isso. Então aí começamos a trocar e-mail, compusemos por e-mail essas duas canções. Eu mandei as instigações, ele respondeu, e aí fomos indo. E aí ele gravou lá em Nova York, eu gravei em São Paulo, resultou em 2 canções bilíngues. Inicialmente eu mandei 2 ideias pensando que ele escolheria uma, acabamos levando adiante as 2, ficou essas 2 músicas, o Body Corpo e o Não Dá Para Ficar Parado Aí na Porta, que são ele cantando em inglês, eu em português. Sim, ficou algo bilíngue. Eu queria que você explicasse melhor essa brincadeira, né, do body corpo, né? O que se passa no corpo vai pela cabeça. Eu queria que você fale um pouco sobre essa conexão, que de uma certa forma acaba que se fragiliza diante desse loucura, desse caos tecnológico que a gente está vivendo. Tudo é corpo, né? A cabeça é corpo também, mas tudo do corpo e do ambiente passa pela cabeça. Então é um pouco uma brincadeira essa coisa, né? A selva passa na cabeça, como o sexo passa na cabeça, o braço passa na cabeça, como o sonho passa na cabeça. Enfim, é uma brincadeira com isso. É uma música dessas enumerativas, né? Que vai brincando surpreendendo, né? a cada coisa que vai pintando. E aí ele fez a versão em inglês, de certa forma é uma música que eu vou fazendo um contracanto ao canto dele, como se fosse uma tradução simultânea, sabe? Que ela fala de alguém. Sim. E alguém traduzindo. Sim. Ficou muito interessante, eu acho. É uma música animada, dançante. Ela no show foi muito bem. No show quem está fazendo a voz do Bernie é o Curumim. É o Curumim? Então vamos ouvir, gente, vamos ouvir a primeira aqui, Body Corpo, então. Arnaldo Antunes hoje com seu Novo Mundo no Galeria, aqui na Rádio Cultura Brasil. What happens in the eye goes through your head. Passa na cabeça. What happens on the arm Passa no braço. goes through your head. Passa na cabeça. What happens on the leg Passa na perna. goes through your head. Passa na cabeça. What happens on your skin Passa na pele. goes through your head. Passa na cabeça. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. What happens in sex Passa no sexo. goes through your head. Passa na cabeça. What happens in the jungle Passa na selva. goes through your head. Passa na cabeça. What happens in the room Passa na sala. goes through your head. Passa na cabeça. What happens in your dream Passa no goes through sonho. your head. Passa na cabeça. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. Corpo. What happens in the shadow Passa na sombra. goes through your head. Passa na cabeça. What happens in the book Passa no livro. goes through your head. Passa na cabeça. What happens in the heart Passa no peito. goes through your head. Passa na cabeça. What happens in the sun Que passa no sol. Body, 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 body. Corpo. Body, 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 body. Corpo. Body, body, body,
Arnaldo Antunes, junto com o David Bunny, a parceria é deles, Bora e Corpo, do trabalho Novo Mundo. Hoje o Arnaldo Antunes está aqui comigo falando sobre esse novo mundo que ele nos presenteou há pouco. Arnaldo, estou tentando ir na ordem, mas vou ter que fazer uma, né, pra gente não fugir muito da narrativa, porque ela é bem costuradinha, né, assim, ou não, ou eu que estou viajando aqui. A ordem do disco sempre é muito pensado, assim, eu acho que por isso que eu sou apegado ainda a discos, porque as pessoas ouvem muito playlist, ouve no shuffle, ouve as músicas mais de um jeito mais salteado, né? E eu ainda gosto, acho que o disco sempre conta uma história, assim, sabe? Sim. Esse disco, por exemplo, acaba e termina com músicas que têm uma temática muito parecida, né? O Novo Mundo e o Tanta Pressa Pra Quê fala dessa coisa da internet, das redes e da velocidade avassaladora da informação, né? E no meio tem a música Tire o Seu Passado da Frente, que eu acho que são as 3 músicas meio mais... titânica essa, né? Tire o Seu Passado da Frente. Eu acho que são as 3 músicas mais contundentes, assim. Sim. E aí tem as músicas mais doces, entremeando, enfim. Tem uma ordem toda pensada, assim. Eu tô assim, é uma degustação para mim, né? Eu tô escutando já o trabalho há um bom tempo, mas quanto mais a gente escuta, mais a gente descobre e se envolve com as músicas. Eu tô na fase, 1º de janeiro, que é muito legal, que é uma letra que para mim é sobre renovação, sobre ser autêntico, né? Sim. Tira a máscara da cara e fica em paz, o seu passo faz o seu chão. E a nossa autonomia, né? Como é que fica aí, autonomia subjetiva, digo, no meio de tantos algoritmos que ficam levando a gente para lá, levando a gente para cá. Cada vez mais se faz fundamental, assim, a escolha, né? Você escolher o que você quer ouvir, o que você quer ler, porque a demanda de informação é enorme, né? Então, e muita gente fica só assim, passando nas redes sociais. O movimento é esse, né? Mudando de assunto o tempo todo, de uma coisa para outra. E às vezes você precisa dar um stop mesmo e escolher o que você quer. Então acho que essa coisa voluntária se faz muito necessária. E aí essa coisa da renovação da música 1º de janeiro, usa essa data 1º de janeiro como uma metáfora de renovação que é constante, né? O tempo todo está começando um ano novo, né? Sim. E ela tem uma hora dessa música que ela tem uma guitarra no meio, assim, que parece que vai embarcar para um rock and roll, e aí ela dá uma segurada. Eu gosto demais dessa guitarra que tá no meio. Ele lembra também aqueles riffs do Bob Marley, né? Assim, exato. É bom demais. Lembra I Shot Sheriff. Exato, me lembrou. Vamos ouvir então, gente. Marcelinho, solta 1º de janeiro pra gente. Hoje Arnaldo Antunes comigo aqui no Galeria. Pisa forte, vai, abre a porta e sai, aproveita a chuva que cai. Deixa para trás o que for capaz. De onde vem o tempo tem mais. Joga fora a roupa que não cabe mais. É 1º de janeiro. Tira a máscara da cara e fica em paz com seu rosto verdadeiro. Segue a direção do seu coração. O seu passo faz o seu chão. Solta a voz então, sem hesitação, pra desamarrar a razão. Corta agora o que já não te satisfaz. É 1º de janeiro. Sai da casca como um barco sai do cais, pra ganhar o mundo inteiro.
volta para trás. O que for capaz, de onde vem o tempo tem mais. Joga fora a roupa que não cabe mais. É 1º de janeiro. Tira a máscara da cara e fica em paz com seu rosto verdadeiro. Segue a direção do seu coração. O seu passo faz o seu chão. Solta a voz então, sem hesitação, pra desamarrar a razão. Arnaldo Antunes é 1º de janeiro do Novo Mundo. Arnaldo Antunes está aqui comigo hoje falando sobre esse trabalho. A gente estava aqui comentando nos bastidores sobre o show do Gil e ele fez a participação surpresa do show do Gil. Arnaldo, como é que foi? Que emoção aquilo, né? Uma emoção enorme. O show tá maravilhoso. Assisti o show todo lá de baixo. Aí um pouco antes de eu entrar, eu fui lá para trás. E foi muito emocionante. O Gil é incrível, é uma admiração muito grande, uma amizade. E aí esse convite é uma honra, né? Total, uma alegria. E aí cantamos juntos, foi o máximo. Fiquei muito feliz. E achei o show deslumbrante, o cenário deslumbrante, ele está muito bem, a vitalidade, o canto, a banda é um absurdo, enfim. Não, e aí, eu acho que é uma despedida das turnês com uma turnê realmente impecável. E enxurrada de amor. Eu imagino que vocês também, na turnê dos Titãs, devem ter sentido isso, porque são gerações que vocês fizeram a trilha sonora, né, da vida. Então isso é maravilhoso. Com Titãs também foi maravilhoso. E muito legal, assim, porque é um público de várias idades. Você vê que tem mais de uma geração. É um show que o pai leva o filho, leva o avô, sei lá. Tinha gente de todas as idades e gente que tinha saudades dessa formação dos Titãs da época em que eu fazia parte, mas tinha gente que só ouviu isso nos discos e vídeos e aí tinha uma curiosidade de ver, né, ao vivo. Enfim, foi um barato. A gente matou a saudade entre nós e de nós com o público, né? Bom, agora falando em Titãs, em saudade, você é uma pessoa, toda a sua obra, eu acredito que esse público se renove muito e você é referência para muita gente da nova geração da música brasileira. Vamos falar um pouquinho da Ana Frango Elétrico, pois né? É. Vocês dialogam aí no jeito de fazer música e essa participação dela ficou assim... Caiu perfeitamente. Foi muito adequado, né? Muito fofo o jeito como ela canta. Eu acho que tem um charme a voz da Ana que não tem nada parecido, assim, é muito especial. Eu sou fã dela, adoro os discos. O último disco eu acho um primor, assim, acho a voz, os arranjos, as composições, acho tudo bacana. E aí fiz essa canção que, na verdade, o fim de um verso se sobrepõe ao início do verso seguinte. Então, tive a ideia de fazer um dueto, né? Aí pensei nela, convidei e foi um grande barato, assim, deu muito certo. E que delícia, né, essa música, que delícia. Que agora, legal. Falando em referência, Ana Rato te revisitou, Júlia Branco também, né, te revisitou. A Julinha está fazendo, ainda não, vai começar a gravar. Está no processo, mas ela vai iniciar. Já tem feito alguns shows e apresentando um pouco, testando ao vivo antes de ir para o estúdio. Você Mas a Ana Rato fez 2 discos, dois muito bons. O último, então, eu fiquei muito encantado assim, com o resultado, eu gostei muito. Bom, você que é referência aí para tanta gente, como é que as suas referências musicais se transformaram ao longo do tempo? Elas se transformam? Você segue com as mesmas? Como é que fica esse olhar para o novo? Olha, eu acho que as coisas que a gente amou
na juventude, na música popular e tal. Isso continua me encantando, ainda mais hoje em dia, porque tem o elemento de você revisitar uma coisa que te traz lembranças de sensações antigas. Então, sei lá, vou ouvir um álbum Gil e Jorge, ou Joia do Caetano Veloso, ou Jimi Hendrix, sabe? Ou coisas assim. Aquilo vem com uma carga de vida, então a gente continua ouvindo e gostando, e às vezes você passa um tempo sem ouvir, daí você ouve de novo e vem toda aquela emoção. Agora, eu sou curioso também com as coisas novas. Eu acho que na cena internacional da música pop, eu sou menos, hoje em dia eu não acompanho muito. Na época dos Titãs, a gente ouvia muito a cena da época, ouvia The Cure, Divo, Talking Heads, e estava sempre ligado, né? O que vinha de fora, né? Na cena mesmo da música pop internacional. Isso eu deixei de acompanhar, assim, hoje em dia eu nem sei, às vezes meus filhos falam de alguém, aí eu ouço e tal, mas na música brasileira eu acompanho as novas gerações e muitas vezes faço coisas juntos. Participei outro dia de um show da banda Tietê, que é uma banda bem nova, assim, tem um disco lançado, mas muito legal. Gosto do trabalho da Sofia Chablau, do Tim Bernardes do Terno, da Ana Frango Elétrico. Tem muita gente, né, nova pintando, assim, legal. Então a gente vai acompanhando e muitas vezes, às vezes, faz coisas juntos, como é o caso dessa canção que eu convidei a Ana para fazer junto. A Luana do Tatuapé te fez essa pergunta aqui, ó. Oi, aqui é a Luana do Tatuapé, tô ouvindo pelo aplicativo. Arnaldo, tem algum artista novo que você anda ouvindo que te chamou a sua atenção? Pronto, já está respondida. Luana. Boa noite, aqui é o Eduardo da Lapa, tô ouvindo e assistindo vocês pela TV digital. O Arnaldo fala bonito demais, tô adorando cada pedacinho. Obrigado. A Bia da Penha também mandando mensagem aqui pra gente. Estou ouvindo pelo aplicativo da Rádio Cultura. Quero te perguntar qual música sua você mais gosta de cantar ao vivo? Nossa, Bia, é muito difícil, porque eu gosto delas por motivos diferentes. Por cada uma eu gosto de um jeito, entendeu? Tem uma música que eu canto mais sereno, tem outra que eu canto mais berrado. Eu gosto dessa diversidade, dessa variação. Tem música que todo mundo canta junto, tem música que, enfim, é muito difícil escolher uma que eu prefiro. Não tem assim... Nem essa do repertório novo ainda não tem também? Não, eu gosto muito de... cada uma eu gosto de um jeito, então não tem muita comparação, assim. Fala, pessoal, Leandro da Moca, tô acompanhando tudo pela TV. Que papo gostoso com o Arnaldo, parabéns. Valeu, Leandro, obrigado. 973737229, mas eu acho, gente, olha, que... não vai dar tempo não, infelizmente. Vamos tocar então Pra Não Falar Mal? Eu Bora. Acho tão bacana essa música. Vamos lá, Marcelinho, solta então pra gente Pra Não Falar Mal, que conta com a participação da Ana Frango Elétrico. Arnaldo Antunes comigo hoje no Galeria e Seu Novo Mundo. Não seja impaciente com quem é impaciente com Não você. seja mal criado com quem é mal criado com Não você. seja intransigente com quem é intransigente com Não você. seja mal-humorado com quem é mal-humorado. Não fique só de lado com quem não fica de frente pra Não você. seja tão opaco com quem não é transparente com Não você. seja indiferente com quem não está ligado em Se você. pra melhorar a gente precisa ter mais cuidado. Pra não falar mal de ninguém, Não pensar mal de pra ninguém. não ficar mal com ninguém, Não querer mal a pra ninguém. ser o amor de alguém, Amar alguém também. pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Pra não falar mal de ninguém, Não pensar mal de pra ninguém. não ficar mal com ninguém, Não querer mal a ninguém. pra ser o amor de alguém, Amar alguém também. pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Não seja impaciente com quem é impaciente com Não você. seja mal criado com quem é mal criado com Não você. seja intransigente com quem é intransigente com Não você. seja mal-humorado com quem é mal-humorado. Não fique só de lado com quem não fica de frente pra Não você. seja tão opaco com quem não é transparente
transparente com Não você. seja indiferente com quem não está ligado Se em pra você. melhorar a gente precisa ter mais cuidado. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de Pra ninguém. não ficar mal com ninguém. Não querer mal a Pra ser ninguém. do amor de alguém. Amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de ninguém. Ficar mal com ninguém. Não querer mal a Pra ninguém. ser do amor de alguém. Amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Uma grande realização parece necessariamente insuficiente, mas seu efeito será infinito. Uma grande retidão deve parecer tortuosa. Um grande talento deve parecer uma tolice. A grande eloquência parece muda. O movimento elimina o frio. A quietude supera o calor. Pureza e quietude são o padrão de medida do mundo. Pra não falar mal de ninguém, não pensar mal de Pra ninguém. não ficar mal com ninguém. Não querer mal a ninguém. Pra ser o amor de alguém, amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Pra não falar mal de ninguém, não pensar mal de Pra ninguém. não ficar mal com ninguém. Não querer mal a Pra ninguém. ser o amor de alguém, amar alguém também. Pra tudo ficar tudo bem. Se tudo vai e vem. Para não falar mal, Arnaldo Antunes, com a participação de Ana Frango Elétrico, do trabalho Novo Mundo. Hoje o Arnaldo Antunes está aqui comigo, a gente falando sobre esse trabalho. Arnaldo, a gente está, infelizmente, já chegando ao final, mas eu quero te fazer assim as últimas perguntas para a gente poder tocar a última música. Maravilha. Como tirar o seu passado da frente, Arnaldo? Só psicanálise salva? A psicanálise é a arte, a cultura, né? Eu acho que nos salvam. Eu acho que é o que a gente está precisando. É consciência, mas também coração, né? Sim, sim. Eu tô brincando aqui porque é uma das músicas rock and roll mais porrada do álbum, né? Sim, sim. Que infelizmente a gente não vai conseguir tocar, mas ela tem uma mensagem muito impactante, potente. Ela é bem visceral, assim, bem revoltada, né? Revoltada, com essas pessoas, né? com Exato. essa tendência. Não são pessoas, são forças, às vezes, coletivas, né? Mas que, de certa forma, transforma o sofrimento em agressão. A gente tem que transformar o sofrimento em riqueza. Sim, exato. Não é fácil, né? É. Acho que não é um caminho fácil, mas acho que tem que ser, senão... É um aprendizado coletivo, né? Enfim, a gente está ali pondo algumas pílulas para ver algumas sementes, né? Para ver Sim, o para ver o que pode floresce. surgir. Isso. Vamos falar dessa parceria com a Marisa Monte? Como não falar de Marisa, né? Essa parceria tão linda com vocês, entre vocês. E essa canção tem uma... É o Sol que é o narrador, né? Como é que é essa brincadeira? Pois é, esse disco tem... As outras 3 participações são inéditas, né? O Vandal no Novo Mundo, Sim. a Aninha que a gente ouviu agora, e o David Byrne nas 2 músicas e tal. Mas Marisa é uma parceria que, de certa forma, reafirma, né, toda a nossa história colaborativa, uma parceira da vida inteira, assim. E a gente fez recentemente essa canção que enfim, o Sol é o protagonista, né, na primeira pessoa do Sol. E eu adoro essa canção, queria gravar e não tinha como não chamar a Marisa para fazer. E é engraçado que as nossas vozes juntos já tem uma identidade, né, que as pessoas reconhecem, parece que é uma coisa autônoma, assim, é muito bacana. E essa foi feita para o Novo Mundo, essa música? Não, nenhuma música é feita para o disco. Eu fiz, ele é todo de canções inéditas e recentes, feitas recentemente. E essa é uma eu e Marisa estamos sempre fazendo encontros de composição, com Carlinhos também, com Dade. Como é que rola? A gente que... Bom, os tribalistas são um amor do Brasil, né? E como é que rola esse amor entre vocês? É muito natural, porque é uma amizade, uma admiração mútua e tudo isso, e tem essa vontade de fazer música, então sempre é muito fértil, sempre que a gente se encontra saem coisas novas. Então vocês têm uma frequência com muita aí. Facilidade. Vocês assim. se encontram com uma certa frequência, Sim, enfim. de vez em quando a gente faz uma viagem juntos para compor
enfim, tira umas férias de Aí eu querendo férias saber. produtivas. Que legal, rola isso. Tivemos na Bahia, ali na Praia do Espelho e tal, eu, Marisa, Carlinhos, Pretinho da Serrinha, Dade e Chico Brown também. Enfim, daí saíram novas músicas, mas isso foi ano passado. Mas então, o Sou Só saiu depois disso, era só minha e da Marisa, a gente fez, enfim. Vocês se encontram, deixam lá De vez em guardado, quando também uma hora... não se encontra, mas rola Sim. uma melodia, um manda pro outro e Sim. faz, aí quando se encontra fecha a música, tem muitos jeitos assim. Outra parceria legal, acho que foi uma parceria póstuma, né? Que é com o Erasmo, Sim. que viu mãe. Isso foi um presente para mim. O Léo Esteves, filho dele, me deu essa letra de presente, eu musiquei. Letra tão bonita. É, uma letra linda. E a mãe é um tema recorrente, né, nas músicas do Erasmo. Mesmo a música que eu gravei com ele no ao vivo lá em casa, né, que é Sou uma criança, não entendo nada, ele fala também de mãe, enfim. E é uma letra muito amorosa, tal. Eu acho que ficou um soul music, assim, que também musicalmente tem a cara dele, é muito legal. É linda. Mas vamos lá, vamos com a música que a gente vai tocar, então, para finalizar o nosso papo, que eu quero... que é essa parceria com a Márcia Xavier. Aliás, vocês têm umas parcerias, pois né? Pois esse disco tem duas, né? O 1º de janeiro também é com ela. Com ela. E essa, enfim, minha companheira, parceira já de muitos anos em outras canções, já participava do show do Lágrimas no Mar, cantando algumas músicas, enfim. E aí essa música especificamente dialoga também com a primeira faixa que abre o disco, que é o Novo Mundo, que é um pouco esse olhar crítico, né, para essa maneira como a informação chega hoje em dia pra gente, e, enfim, a necessidade de dar um stop, sabe? É difícil, né? Assim, imagino, não é fácil dar esse stop com esse bombardeio. E é viciante, a gente sabe tudo isso, né? Tem uma parte da música que eu acho muito bacana, que é atravessar a ponte por cima do rio, mas o cristal líquido da tela me revela agora a água que já me cobriu. É tipo quase um afogamento simbólico de excesso, né? De excesso. Tento me agarrar ao horizonte, né? Você vai se pendurar no horizonte, mas o turbilhão de informações vai te afogando. A gente tem que se forçar a fazer um movimento contra isso, né? Senão a gente vai ser engolido e vamos perder muito tempo da vida. Não dá para se isolar completamente, porque a gente vive um mundo que depende disso, mas a gente tem que, de certa forma, equilibrar, eu acho, o nosso tempo. Você consegue? Com momentos de aprofundamento um tempo de leitura, momentos de contemplação, momentos de convívio com a natureza, enfim, ter contrapontos a essa, porque se você passar o dia todo ou no game, ou ali na mudança de assunto, vem o bichinho de estimação dos outros, de repente vê uma guerra, de repente vê um problema de alguém, de repente uma foto do prato do que a pessoa vai almoçar, enfim... Pra quê? É uma loucura. Tanta pressa pra quê? Não, é uma loucura. Fica muita requisição também da sua atenção, e você às vezes precisa dar a sua atenção para si mesmo, sabe? Olhar um pouco para dentro, né? Porque o tipo da coisa, esse excesso, ele só deixa a gente mais neurótico. A gente luta tanto para se libertar dos processos de análise, etc. Isso daí deixa a gente mais enlouquecido. E eu acho que impermeabiliza um pouco a emoção, sabe? Você vê uma tragédia, mas aquilo é só um assunto a mais, então você não se emociona mais com aquilo, fica uma coisa um pouco anódina, assim, enfim. Bom, para finalizar, próximos shows, depois do sucesso do Sesc Pompeia... Próximo é em Fortaleza, dia 16 de maio, depois dia 24 de maio em Porto Alegre, são os próximos. São Paulo teremos em junho. São Paulo, começo de junho, tem de novo, ainda está definindo onde vai ser.
E depois tem Belo Horizonte, Recife, enfim, já estão sendo anunciados aí aos poucos. Maravilha. Foi um prazer, uma honra ter você aqui no Galeria ao vivo comigo hoje, Arnaldo. Obrigado, Fabi. Um prazer para mim também. Então vamos ouvir, para a gente finalizar. Quero agradecer toda essa turma que faz esse podcast acontecer. O Beto, o Cleison, temos o Toninho, temos o Marcelo na mesa, a turma toda que está nessa força aí com a gente, o Leonardo Lincoln no apoio de produção. Obrigado, gente. Um beijo para quem está ligado aqui no Galeria. Tanta pressa para quê? Para finalizar. Beijo, Arnaldo. Obrigado, Fabi. Não aguento tanto movimento, preciso de paz para sobreviver. Todo mundo tem opinião o tempo todo, todo mundo tem algo a dizer. Tento me agarrar ao horizonte, atravessar a ponte por cima do rio. Mas o cristal líquido da tela me revela agora a água que já me cobriu. Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Nesse turbilhão de informações mergulhado em versões, sinto meu coração. Uma bomba que vai explodir ou às vezes destroços depois da explosão. Tento segurar esse ponteiro que gira ligeiro pra me derrubar. No cenário das noites em claro não há calendário que vá devagar. Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Vai do preview pro review, vai do preview pro review. E quando vê já não viu, já não viu, já não viu. Vai do preview pro review. E quando vê já não viu, já não viu, nem ouviu. Não aguento tanto movimento, preciso de paz para sobreviver. Todo mundo tem opinião o tempo todo, pare o mundo que eu quero descer. Tento me agarrar ao horizonte, atravessar a ponte por cima do rio. Mas o cristal líquido da tela me revela agora a água que já me cobriu. Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê?